Fala, rapaziada, como é que vocês estão? Olha, acabou o jogo ainda agora ali do Palmeiras da Libertadores. Palmeiras empatou, começou ganhando. Na verdade, foi aí sofreu um empate. E aí em casa. Agora vai ficar complicado lá no Paraguai, né? Pessoal, tô aqui fazendo uma massa de milho pra jantar. Vocês que viram o vídeo anterior aí, eu falei lá que comi umas goiabas. Tava lá na praça. Comi umas goiabas e ainda tô meio cheio, porque a goiaba ela dá aquela sensação de saciedade muito grande, e como sacia mesmo, né? E aí eu vou fazer mais pouco hoje. Parece que ainda tem muito, já tem muito aqui. Eu vou comer lá para umas 9 horas, por aí. E aí eu tava pensando aqui sobre um assunto bacana, né? Que amanhã eu tenho mais aulas lá no 9º ano, onde a gente vai falar sobre movimentos separatistas na Europa, né? Em especial na Espanha. A Espanha não é essas 10 mil maravilhas aí que muitas das vezes as pessoas pensam não, tá? Com relação à política interna. No caso, política interna, né? Porque a externa ali já é a geopolítica, mas tudo bem. Pois é. Aí, lá na parte norte e nordeste da Espanha, tem algumas áreas lá que algumas etnias lá pedem independência, né? Pede a criação de um país, como é o caso da região da Catalunha, lá onde tem o Barcelona Futebol Clube, né? O time que o Neymar jogava aí. Pois é, inclusive, a região da Catalunha, salvo engano, foi em 2017 ou foi 2018, um desses 2 anos aí. Se alguém quiser se aprofundar, ainda a região da Catalunha assinou a independência. Aí o Estado espanhol reagiu rapidamente, né, e conseguiu contornar, mas durou um tempinho aí, na verdade. A região da Catalunha como um país. Durou um tempinho lá. Não foi muita coisa não, mas... E a outra região é a região do País Basco. Lá já na fronteira com a França, né? É tanto que o povo basco, o território deles abrange, pega um pouco da Espanha e um pouco da França, do sul da França, né? Aí a gente pode associar esse conteúdo europeu, né, por questões da geohistória do Brasil, né? Como, por exemplo, não sei se vocês sabem, mas o atual país Uruguai, ele já foi uma unidade federativa do Brasil, já foi um estado brasileiro, né? Naquele tempo eles chamavam era no período colonial ainda, na verdade, né? Na verdade, não sei se já estava no período imperial, mas foi agora, recente, no século XIX. Porque a gente deixa de ser colônia em 1822, né? 1822. Aí passa a ser o império. Aí... teve um período aí, no século XIX, que o Uruguai era parte do território brasileiro. Se tivesse permanecido, o Uruguai hoje seria um estado brasileiro, só que não com o nome Uruguai. O nome desse estado, né, que ficou sendo do Brasil, que hoje é Uruguai, o nome era Cisplatina. Então, e aí depois eles entraram em guerra com o Brasil. A verdade é essa. Aí teve uma guerra lá e eles fizeram uma revolução e conseguiram independência e hoje é o Uruguai, né?
capital Montevidéu. Tem alguns jogadores aí, o De Arrascaeta, por exemplo, que joga no Flamengo, que é Uruguai, né? O Piquerez do Palmeiras, que é Uruguai. Só para pontuar melhor, né? E outra coisa, mas aí já nem cabe, porque aí é outra situação, né? Mas só para complementar, já que nós já estamos nessa situação de territórios hoje que pertencem a outros países, mas que já fizeram parte do Brasil, o outro é a Guiana Francesa, aqui na fronteira com a Amapá. A Guiana Francesa já foi um território brasileiro, já foi um estado do Brasil, né? E aí depois o Brasil devolveu para a França, porque isso aí foi no tempo das guerras napoleônicas e tinha uma questão que envolvia a Europa lá. O Brasil tipo retalhou a França por conta de questões entre Portugal e Espanha lá, né? Aquelas situações lá. Aí ficou um tempo com o Brasil, a Guiana Francesa, e depois o Brasil devolveu, né? E hoje é ainda uma colônia francesa, né? Porque na verdade, aqui na América do Sul, o único território que ainda não é independente, né, é a Guiana Francesa. Porque o restante aí, a Guiana Inglesa, por exemplo, né? O outro lá que é entre a Guiana Francesa e a Guiana Inglesa, tem outro país, né? Eu acabei de esquecer o nome agora. São a Guiana Inglesa, a Guiana Holandesa, que é esse que eu estou esquecendo, e a Guiana Francesa, né? As Guianas aí. Pois é. Mas assim, falar sobre essas questões é muito legal, né? É um assunto muito interessante, né? Porque são assuntos atuais, na verdade, né? São assuntos atuais. E outra coisa, para complementar, eu quero falar que hoje o Rio Grande do Sul, né? O Rio Grande do Sul conseguiu ficar independente do Brasil durante um tempo. Se eu não me engano, foi uns 10 anos, né? Eles declararam independência e foram pro pau, pra guerra. Onde teve lá a Revolução Farroupilha, né? Pois é, aí, no caso do Rio Grande do Sul, aí eles tinham declarado até o nome do país lá, seria a República Sul-Rio Grandense, né? E aí, eu acho que era isso aí, né? Eu vou até dar uma olhada na hora da edição aí, mas realmente o Rio Grande do Sul, eles ficaram, né, foram pro pau com o Brasil. A verdade é essa. No século XIX também. Foram 10 anos de guerra, de revolução, e foi, na verdade, o maior conflito dentro desse contexto, né, de pedido de independência da história do Brasil. Teve outros movimentos, tipo lá no Nordeste, mas nenhum deles durou tanto quanto a luta do Rio Grande do Sul para ficar independente do Brasil, né? Mas aí no final, né, como eu já falei, o Brasil se saiu bem aí. Tranquilo? Pessoal, então é isso. Já estou aqui finalizando a massa. Eu vou só colocar um prato por cima aqui e deixar ela descansar um pouco. Inclusive, eu queria perguntar para vocês. Vocês sabem qual é a diferença do professor para a massa de fazer pão? Pois é. A principal diferença da massa do professor para a massa de fazer pão, né, é que a massa descansa, né? Então é isso. Brincadeiras à parte, eu vou cobrir aqui para daqui a pouco colocar aí na cuscuzeira. Então é isso. Abraço, tamo junto.